Navegação, a ciência e a arte. Volume 1. Navegação costeira, estimada e em águas restritas. Diretoria de Hidrografia e Navegação. Brasil, 2023. Segunda revisão atualizada. Capítulo 4. A posição no mar. Navegação costeira. 4.1. Planejamento e traçado da derrota. Normalmente não se suspende para uma viagem sem antes proceder-se a um detalhado estudo da área em que se vai navegar. Neste estudo, denominado Planejamento da Derrota, utilizam-se, entre outros documentos, os seguintes: Alfa, cartas náuticas, de escalas variadas, desde cartas gerais até cartas de pequenos trechos, ou cartas particulares, de portos ou aproximações. Bravo, roteiros, lista de faróis e lista de auxílios rádio. Charlie, tábuas das marés, cartas ou tábuas de correntes de maré. Delta, cartas piloto. Eco, cartas especiais, cartas de derrotas, cartas para navegação ortodrômica. Foxtrot, almanaque náutico e outras tábuas astronômicas. Golf, catálogos de cartas e publicações. E hotel. Avisos aos navegantes. As publicações náuticas ou publicações de auxílio à navegação citadas serão apresentadas detalhadamente no capítulo 12. Definida a derrota, esta é então traçada nas cartas náuticas, tanto nas cartas de pequena escala como nas de grande escala. Após o traçado da derrota, registram-se os valores dos rumos verdadeiros e distâncias a navegar entre os pontos de inflexão. Ademais, é conveniente anotar ao lado de cada ponto o Estimated Time of Departure ou o Estimated Time of Arrival, previstos, calculado com base na velocidade de avanço, ou Speed of Advance, estabelecida na fase de planejamento da derrota. Com isto, pode-se verificar durante a execução da derrota se o navio está adiantado ou atrasado em relação ao planejamento. Além disso, o encarregado de navegação deve preparar uma tabela com os dados da derrota planejada, coordenadas dos pontos da derrota, rumos e distâncias, ETD, ETA, duração das singraduras e outras observações relevantes, e submetê-la à aprovação do comandante, junto com as cartas náuticas mostrando o traçado da derrota, antes da realização do briefing para todos os membros da tripulação envolvidos. A figura 4.1 apresenta, como exemplo, uma tabela com os dados de uma derrota costeira, do Rio de Janeiro a Natal, e a figura 4.2 apresenta o traçado dessa derrota em uma carta de grande trecho. 4.2 Conceito de linha de posição, LDP. LDP utilizadas na navegação costeira e na navegação em águas restritas. Durante a execução da derrota, o navegante está constantemente fazendo-se as seguintes perguntas: qual é minha posição atual? Para onde estou indo? Qual será minha posição num determinado tempo futuro? A determinação de sua posição e a plotagem desta na carta náutica constituem normalmente os principais problemas do navegante, advindo daí uma série de raciocínios e cálculos que dizem respeito ao caminho percorrido ou a percorrer pelo navio e a decisão sobre os rumos e velocidades a adotar. Para determinar a sua posição, o navegante recorre ao emprego das linhas de posição. Chama-se linha de posição, LDP, ao lugar geométrico de todas as posições que o navio pode ocupar, tendo efetuado uma certa observação em um determinado instante. As LDP são denominadas de acordo com o tipo de observação que as originam. Sendo assim, podem ser retas de marcação, retas de alinhamento, retas de altura, observação astronômica, circunferências de igual distância, circunferências dos segmentos capazes e linhas de igual profundidade, isóbatas. Uma só linha de posição indicará ao navegante o lugar geométrico das múltiplas posições que o navio poderá assumir em um determinado instante, fruto da observação que efetuou, mas não a sua posição. Por exemplo, se for observado que, às 10h32, o navio está à distância de 5 milhas de uma certa ilha, o navegante saberá que, nesse instante, o navio se encontra em algum ponto da circunferência com centro na ilha e raio de 5 milhas.
As LDP têm formas geométricas diferentes, de acordo com as observações que lhes deram origem. À exceção das isóbatas, que podem assumir as curvas mais caprichosas, as LDP habituais têm, geralmente, as formas de retas ou circunferências, o que torna o seu traçado sobre a carta rápido e simples. Em navegação costeira, costuma-se identificar a LDP obtida, registrando-se sobre a linha de posição a hora correspondente à observação, escrita com 4 dígitos, os 2 primeiros indicativos da hora e os 2 últimos representativos dos minutos, e abaixo da LDP, o valor da marcação ou distância determinada. As principais LDP utilizadas na navegação costeira e em águas restritas são as seguintes. Alfa, LDP alinhamento, figuras 4.3 e 4.4. É a LDP de maior precisão e não necessita de qualquer instrumento para ser obtida, sendo determinada por observação visual direta, a olho nu. Condições essenciais que devem ser observadas, nesse caso. Os 2 pontos que materializam o alinhamento devem ser bem definidos, corretamente identificados e estar representados na carta náutica. E a altitude do ponto posterior deve ser maior que a do ponto anterior. A figura 4.3 apresenta o alinhamento Candelária, Ilha Fiscal, representado na carta náutica 1511, Barra do Rio de Janeiro. Além do seu uso normal na navegação, os alinhamentos são muito utilizados em sinalização náutica, para indicar ao navegante onde governar, mantendo-se a salvo dos perigos, especialmente em canais estreitos. A figura 4.4 apresenta um exemplo bem característico dessa situação, como o alinhamento C, representado na Carta Náutica 1713, Porto de Santos, parte sul. Os 2 alinhamentos, figuras 4.3 e 4.4, como muitos outros aqui não citados, por serem de amplo conhecimento e emprego dos navegantes, são comumente representados nas cartas náuticas. Outros alinhamentos, no entanto, que atendem plenamente às condições essenciais acima apontadas e que não estão traçados nas cartas, podem e devem ser usados como uma LDP, sem qualquer restrição. Bravo. LDP marcação visual, figura 4.5. É talvez a LDP mais utilizada em navegação costeira e em águas restritas. Precaução: só se traçam na carta marcações verdadeiras. Como as marcações são observadas através do uso de agulhas, é necessário considerar sempre o desvio da agulha e a declinação magnética, no caso de ser utilizada agulha magnética, ou o desvio da giro, quando as marcações são obtidas na repetidora da agulha giroscópica. Recomenda-se que a reta de marcação seja traçada apenas nas proximidades da posição estimada do navio, a fim de não congestionar visualmente a carta náutica. Se todas as marcações observadas fossem prolongadas até o objeto marcado, a carta ficaria confusa, com um emaranhado de traçados, podendo confundir o navegante. A figura 4.6 apresenta exemplos de lançamentos correto e incorreto de uma LDP de marcação na carta náutica. Os dados obtidos pelo navio no momento da observação, representados no exemplo contido na figura 4.6, são: hora, 6:30. Ponto observado. Farolete da ponta do arpoador, LDP. Marcação verdadeira 000. Odômetro marcando 83 milhas percorridas. Charlie, LDP. Circunferência de igual distância. Figura 4.7. Traça-se na carta náutica a LDP, circunferência de igual distância com o compasso, ajustado na escala de latitudes da carta, com uma abertura igual à distância medida, com centro no objeto para o qual se determinou a distância. Tal como ocorre no caso da reta de marcação, normalmente traça-se apenas o trecho da circunferência de igual distância situado nas proximidades da posição estimada do navio. Os dados obtidos pelo navio, no momento da observação, representados no exemplo contido na figura 4.7, são: hora, 10:30. Ponto observado, ponta de Cabo Frio. LDP, distância igual a 10 milhas. Odômetro marcando 324,7 milhas navegadas. Delta. LDP linha de igual profundidade, isóbata.
Quando se mede uma profundidade a bordo, define-se uma linha de posição, pois pode-se dizer que o navio estará em algum ponto da isóbata, linha de igual profundidade, correspondente à profundidade obtida. A isóbata é uma LDP aproximada, mas que tem grande emprego como LDP de segurança, para se evitar áreas perigosas. A profundidade limite pode, inclusive, ser ajustada no alarme do ecobatímetro ou do ECDIS, por exemplo. O emprego da isóbata como LDP só tem valor real em áreas onde o relevo submarino é bem definido, apresentando uma variação regular. Além de que, obrigatoriamente, deve-se levar em consideração as informações contidas no diagrama de levantamentos ou de confiabilidade, constante da carta náutica em papel, ou no diagrama de zona de confiança, constante da carta náutica eletrônica, ENCI, conforme apresentados no capítulo 2. Quando se utiliza uma linha de igual profundidade como LDP, convém usar sempre uma que conste da carta náutica na qual se navega. Além disso, ao utilizar a isóbata, é indispensável ter em mente que os ecobatímetros indicam muitas vezes o fundo abaixo da quilha. Portanto, para se obter a profundidade real, nesse caso, é necessário somar o calado do navio ao valor indicado pelo equipamento. Por sua vez, se for desejada uma maior precisão, será necessário reduzir a profundidade obtida ao nível de redução da carta, subtraindo dessa profundidade a altura da maré, no instante de sua medição. Para um melhor entendimento, vide o capítulo 10. Na figura 4.8, por exemplo, que apresenta um trecho da carta 1501, Baía de Guanabara. Se o navio sondou 20 metros, valor já corrigido do calado e da altura da maré, no instante observado, ele estará, nesse instante, sobre a isóbata de 20 metros, representada na carta náutica da área, em área próxima à sua posição estimada. Os dados obtidos pelo navio, no momento da observação, representados no exemplo contido na figura 4.8, são: hora 15:38. Elemento observado, profundidade de 20 metros. LDP isobatimétrica 20. Odômetro marcando 489,3 milhas navegadas. Eco. LDP segmento capaz. Figura 4.9. A observação do ângulo horizontal entre dois pontos notáveis representados na carta náutica permite o traçado de uma LDP, que será uma circunferência, segmento capaz, que passa pelos dois pontos e sobre a qual se encontra o navio. O traçado do segmento capaz e a determinação e plotagem da posição por segmentos capazes serão estudados adiante, neste mesmo capítulo. 4.3. Determinação da posição no mar. Uma única linha de posição contém a posição do navio, porém não a define. Para determinar a posição, é necessário cruzar duas ou mais linhas de posição do mesmo tipo ou de naturezas diferentes. As duas ou mais LDP podem ser obtidas de observações simultâneas de dois ou mais pontos de terra, bem definidos na carta náutica, de observações sucessivas de um mesmo ponto ou de pontos distintos. A bordo, as observações são feitas geralmente por um só observador. Desse modo, observações de dois ou mais pontos não podem, teoricamente, ser consideradas simultâneas. Contudo, na prática, tais observações são aceitas como simultâneas, e por isso, todo esforço deve ser feito para que o intervalo de tempo entre elas seja o mínimo possível. O posicionamento do navio em navegação costeira ou em águas restritas é normalmente obtido por um dos métodos indicados a seguir. A escolha do método mais conveniente depende, entre outros, dos seguintes fatores. Alfa, meios de que o navio ou embarcação dispõe. Bravo, precisão requerida, que depende, por sua vez, da distância da costa ou do perigo mais próximo. E Charlie, número de pontos notáveis disponíveis e representados na carta náutica para observação visual ou identificáveis pelo radar. 4.3.1. Métodos para determinação da posição alfa. Posição por duas marcações visuais simultâneas. Mesmo que seja apenas um observador determinando as duas LDP, elas poderão ser consideradas simultâneas, desde que o intervalo de tempo
entre as observações seja o mínimo possível. Quando uma posição é determinada por LDP simultâneas, as linhas de posição não necessitam ser individualmente identificadas, rotulando-se apenas a posição, com a hora da observação e o odômetro, conforme mostrado na figura 4.10. O símbolo adotado para representar uma posição determinada é uma pequena circunferência, centrada no ponto obtido, ou seja, na interseção, cruzamento, das LDP, como apresentado na figura 4.10. Os dados obtidos pelo navio no momento da observação, representados no exemplo da figura 4.10, são hora 6:48. Objeto visado, frente à ponta do arpoador. Marcação 311 graus. Odômetro marcando 0022,0 milhas náuticas navegadas. Objeto visado, farol Ilha de Palmas. Marcação 229 graus. Bravo. Posição por alinhamento e marcação visual. É também uma combinação de LDP bastante empregada na prática da navegação costeira ou em águas restritas, como apresentada na figura 4.11. Oferece algumas vantagens especiais, tais como boa precisão e o fato de o alinhamento não necessitar de qualquer instrumento para sua observação. Nesse caso, o navegante deve estudar a carta náutica e o roteiro da região, buscando identificar os alinhamentos que podem ser utilizados para o posicionamento do seu navio. Os dados obtidos pelo navio, demandando o Porto de Santos SP, no momento da observação, representados no exemplo da figura 4.11, são hora 12:27. Objeto visado, alinhamento Charlie. Marcação 94 graus. Odômetro marcando 1.247 milhas náuticas navegadas. Objeto visado, frente ponta da fortaleza. Marcação 184 graus pelo través de Boreste. Charlie. Posição por marcação e distância de um mesmo objeto. Método que produz bons resultados, pois as duas LDP cortam-se num ângulo de 90 graus, o que constitui condição favorável. É especialmente indicado quando se combinam uma marcação visual e uma distância radar a um mesmo objeto, pois ambos os tipos de LDP apresentam boa precisão. Os dados obtidos pelo navio, demandando o Porto do Rio de Janeiro, RJ, no momento da observação, representados no exemplo da figura 4.12, são hora 14:15. Objeto visado, frente Ilha de Villegagnon. Marcação 293 graus. Distância 0,75 milhas náuticas. Odômetro 43,8 milhas náuticas navegadas. Delta. Posição por marcação de um objeto e distância de outro. Método empregado quando não é possível obter a marcação e a distância de um mesmo objeto. Na figura 4.13, por exemplo, o farolete da ponta do arpoador, embora notável e bem definido para uma marcação visual, está interiorizado e situado em um local que não produziria uma boa distância radar, o que se obtém, então, da ponta de Copacabana, a pedra mais a leste. O ponto obtido por marcação de um objeto e distância de outro tem menor consistência que a posição por marcação e distância de um mesmo objeto, pois as LDP não são perpendiculares. No entanto, escolhendo-se pontos próximos, como apresentados na figura 4.13, o possível erro poderá ser mitigado. Os dados obtidos pelo navio, representados no exemplo da figura 4.13, são hora 15:25. Objeto visado, frente ponta do arpoador. Marcação 311 graus. Odômetro 738 milhas navegadas. Objeto visado, ponta de Copacabana, pedra mais eco. Distância 1 milha náutica. 4.3.2. Posição por duas LDP. Possibilidade de ambiguidade. A posição determinada por apenas duas LDP pode conduzir a uma ambiguidade, como apresentada na figura 4.14.
O navio está na posição alfa ou bravo. Os dados obtidos pelo navio, representados no exemplo da figura 4.14, são: hora, 8h45. Objeto visado, farol da Ilha da Moela. Marcação, 090. Odômetro marcando 104,5 milhas navegadas. Objeto visado, Ponta Itaipu. Distância, 1,6 milhas náuticas. Por isso, sempre que possível, é conveniente obter uma terceira LDP que eliminará qualquer possibilidade de ambiguidade, como mostrado nas figuras 4.15 e 4.16. Os dados obtidos pelo navio, representados no exemplo das figuras 4.15 e 4.16, são: hora, 13h15. Objeto visado, frente ilha de Ville-Gagnon. Marcação, 295 graus. Distância, 0,95 milhas náuticas. Odômetro marcando 848,5 milhas náuticas navegadas. Objeto visado, Ilha da Boa Viagem, Igreja. Marcação, 52 graus. Objeto visado, Ilha da Boa Viagem, Ponta Sierra Whisky. Distância, 0,83 milhas náuticas. Objeto visado, frente Ilha Laje. Marcação, 193 graus. Distância, 0,97 milhas náuticas. Conforme mencionado, nas posições determinadas por interseções de LDP, consideradas simultâneas, as linhas de posição não são individualmente rotuladas, identificando-se apenas a posição, com a hora e o odômetro correspondentes, como apresentadas nas figuras 4.15 e 4.16. 4.3.3. Outros métodos de determinação da posição. Além dos métodos anteriores, que são mais comuns, outros podem ser utilizados para a determinação da posição em navegação costeira, tais como alfa, posição por marcação e profundidade. Embora pouco preciso, pode fornecer um ponto razoável na falta de alternativas. Para este método, é conveniente escolher uma profundidade correspondente a uma das isóbatas representadas na carta. Além disso, melhores resultados são obtidos quando a marcação corta a isóbata o mais perpendicularmente possível. Na figura 4.17, o navio marcou o farol aos 264 graus e, simultaneamente, sondou 20 metros com o ecobatímetro. A posição estará na interseção da reta de marcação com a isóbata de 20 metros, representada na carta. Bravo. Posicionamento eletrônico. Há diversos sistemas de posicionamento eletrônico capazes de fornecer ao navegante o rigor e a rapidez exigidos pela navegação costeira, como, por exemplo, o Enhanced LORAN, ELORAN, e o Sistema Global de Navegação por Satélite, Global Navigation Satellite System, GNSS. GNSS é o termo amplo para sistemas de navegação por satélite, que tem por objetivo fornecer posicionamento geoespacial com cobertura global. Atualmente fazem parte do sistema GNSS os sistemas GPS, Estados Unidos, GLONASS, da Rússia, Galileu, Comunidade Europeia, e Beidou, Compass, China. Esses sistemas são estudados no volume 3 deste manual. 4.4. Posição por segmentos capazes. 4.4.1. Observação e traçado da LDP segmento capaz. Observando-se com o sextante o ângulo horizontal alfa entre dois pontos, Mike e Foxtrot, na figura 4.18, fica definida uma LDP que é o lugar geométrico dos pontos que observam o segmento Mike Foxtrot, segundo o ângulo alfa. Essa LDP é o segmento capaz desse ângulo, ou seja, a circunferência de centro O, situado na perpendicular a meio de Mike Foxtrot, mediatriz do segmento MF e de raio OF, de modo que o ângulo MOF seja igual a 2α. Desse modo, se num determinado instante o navegante observar o ângulo horizontal alfa entre os pontos Mike e Foxtrot, bem definidos e representados na carta náutica, o navio poderá ocupar qualquer posição
sobre o segmento capaz determinado, por exemplo, Alfa, Bravo ou Charlie na figura 4.18. O traçado de um segmento capaz é relativamente simples. Suponha-se que foi observado um ângulo de 30 graus entre os pontos Mike e Foxtrot, figura 4.19. Para traçar a LDP, segmento capaz, segue-se o procedimento abaixo. Alfa, traçar a perpendicular a meio, entre Mike e Foxtrot, mediatriz do segmento MF. Bravo. Marcar com um transferidor, a partir de Mike ou de Foxtrot, um ângulo de 60 graus, 90 graus menos alfa, e prolongar a linha obtida até interceptar a perpendicular a meio de MF. Se o ângulo medido fosse maior que 90 graus, o ângulo marcado a partir de Mike ou de Foxtrot seria alfa menos 90 graus, e Charlie, o ponto O, assim obtido, será o centro do segmento capaz de 30 graus, e a circunferência do segmento capaz poderá ser traçada na carta. O segmento capaz é uma LDP muito rigorosa, desde que sejam guardados certos cuidados na observação, quais sejam alfa. Os pontos visados devem ser próximos ao horizonte, baixa altitude, e não deve existir diferença de altitude apreciável entre eles. Na realidade, o que se mede com o sextante não é o ângulo horizontal, mas sim a distância angular, ângulo inclinado entre os pontos, figura 4.20. Entretanto, nesse caso, a plotagem na carta náutica é feita como se o ângulo medido tivesse sido o ângulo horizontal. Se os pontos visados forem de grande altitude, ou se diferirem muito em altitude, a diferença entre o ângulo inclinado e o ângulo horizontal será relevante, introduzindo um erro significativo na LDP plotada. Vide a figura 4.21. Bravo. O ângulo medido não deve ser inferior a 30 graus. Ângulos menores conduzem a erros na plotagem da LDP, que são tanto maiores quanto menor for o ângulo medido. Como regra, não se deve observar ângulos horizontais a uma distância superior a cerca de 2,5 vezes a distância entre os pontos visados. Se esta regra for seguida, o ângulo não será inferior a 30 graus. E Charlie, o erro instrumental do sextante deve ser aplicado às leituras obtidas. Vide o capítulo 23, volume 2. 4.4.2. Determinação e plotagem da posição por segmentos capazes. A combinação de dois segmentos capazes, medidos entre três pontos, sendo um deles, ponto central, comum aos dois ângulos observados, fornece a posição do navio com elevado grau de precisão. A técnica é a seguinte: a bordo do mesmo ponto no navio, devem ser medidos, simultaneamente ou na impossibilidade de fazê-lo, com o menor intervalo de tempo possível entre as observações. Dois ângulos horizontais com o sextante, entre três pontos, sendo o ponto central comum aos dois ângulos observados, como apresentado na figura 4.22. Ficam então definidos dois segmentos capazes, que se cruzam no ponto central e em outro ponto, que define a posição do navio ou embarcação, conforme mostrado na figura 4.23. Para a plotagem da posição por segmentos capazes, podem ser utilizados três processos. O primeiro deles, muito pouco empregado, consiste em traçar os segmentos capazes pelo método gráfico anteriormente exposto. O segundo processo, mais rápido e normalmente o preferido a bordo, utiliza o estaciógrafo, instrumento específico para esta finalidade. O estaciógrafo, como mostram as figuras 4.24 e 4.25, consiste sucintamente de um círculo graduado que dispõe de três réguas irradiando-se do centro. A régua central é fixa, a qual determina o centro do círculo e passa pelo zero da graduação do mesmo. Essa graduação é geralmente marcada de meio em meio grau, de 0 a 180 graus para cada lado dessa régua. As outras duas réguas são móveis, podendo dispor, caso sejam de metal, figura 4.24, de botões de pressão para travá-las em qualquer graduação do círculo, sendo munidas, ainda, de verniers ou parafusos micrométricos. Introduzidos os ângulos medidos, coloca-se o instrumento sobre a carta náutica e, por tentativas,
procura-se tangenciar com as réguas os pontos Alfa, Bravo e Charlie, como mostrado na figura 4.24. Feito isso, marca-se com um lápis, no centro do círculo, o ponto O, que representa a posição do navio. A plotagem com outro tipo de estaciógrafo, de plástico, é mostrada na figura 4.25. O terceiro processo, adotado quando não se dispõe de um estaciógrafo e não se deseja usar o método gráfico, é improvisar o chamado estaciógrafo de fortuna, que consiste de uma folha de papel transparente, onde se traçam os dois ângulos medidos, com um transferidor ou usando a rosa de rumos da carta, e colocando a folha transparente com os dois ângulos traçados sobre a carta, procura-se fazer a coincidência das três visadas com os três objetos observados, a semelhança do que é feito com o estaciógrafo propriamente dito. A posição do navio estará no vértice comum aos dois ângulos traçados. Ponto O, na figura 4.26. 4.4.3. Cuidados na escolha dos objetos visados. Ao selecionar quais os objetos que serão visados para a navegação por segmentos capazes, o navegante deve precaver-se para evitar a escolha de 3 pontos que estejam sobre uma circunferência que passe também pela posição do navio, pois nesse caso, a posição será indeterminada, isto é, qualquer ponto da circunferência atenderá aos dois ângulos observados, como apresentado na figura 4.27. Assim, o navio poderá estar em qualquer ponto da circunferência com os mesmos ângulos alfa e beta. As condições favoráveis para evitar que isto aconteça são: alfa, os 3 pontos estarem em linha reta ou próximo disso, como apresentado na figura 4.28. Nesse caso, a circunferência de indeterminação tem raio infinito e a posição do navio será sempre definível. Bravo, o ponto central estar mais próximo ao navio que os demais, como apresentado na figura 4.29. Nesse caso, a circunferência de indeterminação fica com a convexidade voltada para a área em que se navega e as posições também serão sempre bem definidas. E Charlie, o navio encontrar-se no interior do triângulo formado pelos 3 pontos, como apresentado na figura 4.30. Nessa situação, qualquer posição do navio também será bem definida, pois estará distante da circunferência de indeterminação. 4.4.4. Observações finais sobre navegação por segmentos capazes. A combinação de 2 segmentos capazes fornece uma das posições mais precisas que se pode obter por processos visuais, possuindo ainda a vantagem de prescindir de agulhas, dispensando os subsequentes cuidados quanto a desvios, declinação magnética, etc. Em virtude de sua precisão, a posição por segmentos capazes pode ser empregada no posicionamento de sinais de auxílio à navegação, em levantamentos hidrográficos, em minagem e varredura e em quaisquer outros serviços onde se pretenda o máximo rigor na posição observada. Em contrapartida com o navio em movimento, o método exige 2 observadores, para obter a perfeita simultaneidade na medição dos ângulos. A plotagem da posição requer alguma prática e necessita sempre de 3 objetos dispostos dentro das condições essenciais acima enumeradas, além de serem bem definidos e estarem representados na carta náutica da área. Estes inconvenientes tornam a navegação por segmentos capazes pouco utilizada na prática. Entretanto, o método de segmentos capazes tem algumas aplicações especiais na navegação costeira e em águas restritas que merecem ser citadas. Pode ser usado com o navio fundeado para obter a posição rigorosa, independente do uso de agulhas, e assim servir como base para a determinação dos desvios da agulha, calibragem do radar ou outras verificações instrumentais. Pode ser usado para posicionar novos perigos visíveis ainda não cartografados, como cascos sossobrados ou outros obstáculos à navegação. Conforme mostrado nas figuras 4.30 e 1 alfa e 4.30 e 1 bravo, ou pontos notáveis à navegação ainda não representados nas cartas náuticas. E pode ser usado em navegação de segurança na definição de ângulos horizontais de segurança, assunto que será estudado no capítulo 7. Finalmente,
Restam mencionar dois empregos particulares do conceito de segmentos capazes. O primeiro deles consiste na determinação da posição por segmentos capazes quando há impossibilidade de estabelecer um ponto central comum. Nesse caso, como ilustrado na figura 4.32, visam-se quatro pontos, medindo-se dois ângulos horizontais não adjacentes. Ao traçar os segmentos capazes pelo método gráfico, estes se cruzarão em dois pontos. O navio estará na interseção mais próxima de sua posição estimada, conforme mostrado na figura. O outro emprego do conceito de posicionamento por segmentos capazes é útil quando não se conhece o valor real do desvio da agulha. Nessa situação, podem ser tomadas as marcações da agulha de três pontos adjacentes. Em seguida, diminuem-se os seus valores, 2 a 2, para obter os ângulos horizontais entre os pontos. Desta forma, fica eliminado o desvio da agulha desconhecido. Então, introduzem-se os valores dos ângulos horizontais no estaciógrafo e plota-se a posição, como se esta fosse obtida por segmentos capazes. 4.5 Técnicas da navegação costeira. 4.5.1 Sequência de operações da navegação costeira. Alfa planejamento e traçado da derrota. Este trabalho deve ser feito no porto, onde o tempo disponível e a facilidade de obter qualquer tipo de informação são muito maiores que no mar. Nos navios de guerra, sujeitos muitas vezes a mudanças de derrotas em viagem, o estudo e o preparo da derrota assumem grande importância, pois proporcionam condições para fazer face a qualquer imprevisto. Uma vez que na fase anterior, quando da obtenção dos parâmetros da derrota, foram estipuladas as margens de segurança da derrota, inclusive as decorrentes das decisões do comandante, por exemplo, distâncias a manter da linha de costa e dos eventuais perigos cartografados. O planejamento da derrota consiste basicamente em 1. Seleção das cartas náuticas e publicações de auxílio à navegação necessárias. 2. Seleção das cartas piloto necessárias. 3. Verificação pelos avisos aos navegantes, se as cartas náuticas estão atualizadas, assim como as publicações de auxílio à navegação. 4. Estudo detalhado da área em que se vai navegar, enfocando principalmente recursos e auxílios à navegação disponíveis, balizamento, auxílios eletrônicos à navegação, pontos notáveis, perigos à navegação existentes, correntes marítimas e condições meteorológicas prováveis, marés e correntes de maré predominantes, e estudo do porto de destino e dos portos e abrigos alternativos para uma possível arribada, devendo também serem selecionadas as cartas náuticas destes locais. 5. Traçado da derrota nas cartas gerais ou de grandes trechos e transferência, por pontos, por marcação e distância de pontos de terra, para as cartas de maior escala, onde será conduzida a navegação. 6. Determinação e registro nas cartas dos rumos, distâncias, velocidades de avanço e ETA, hora estimada de chegada, relativos aos diversos pontos de inflexão da derrota. 7. Cálculo das horas do nascer e do pôr do sol e das horas do nascer e do pôr da lua, para as noites em que deverá ser avistada a terra ou navegar costeiro. A lua às vezes ajuda, outras vezes prejudica a visibilidade. E 8. Observar se o afastamento da costa e dos perigos estão de acordo com o estipulado na fase anterior, ou se precisam ser reestudados, devido, por exemplo, à interdição de áreas ou adensamento tráfego. Bravo. Execução da derrota costeira. 1. Determinação periódica da posição do navio, a intervalos de tempo pequenos, de 10 a 30 minutos em média. Posições obtidas por interseção de duas ou mais LDP, obtidas por sistemas visuais ou eletrônicos. No caso de sistemas visuais, as LDP mais comuns serão os alinhamentos. As marcações visuais, obtidas normalmente através do uso de repetidora da giro ou de agulha magnética. As distâncias por ângulo vertical, obtidas pelo uso do sextante ou estadímetro, e a navegação por segmentos capazes, ângulos horizontais. No caso de sistemas eletrônicos,
Usam-se principalmente na navegação costeira as distâncias e marcações radar e sistemas de navegação por satélite GPS. As posições podem ser determinadas por LDP simultâneas ou sucessivas, e uso eventual da LDP profundidade obtida através do ecobatímetro. 2. Previsão da posição futura do navio, recorrendo-se às técnicas da navegação estimada, seguindo as regras para a navegação estimada. Vide o capítulo 5. 3. Nova determinação da posição do navio. E 4. Confronto do ponto observado e do ponto estimado para um mesmo instante, a fim de determinar os elementos da corrente, rumo e velocidade, e corrigir o rumo e a velocidade para seguir a derrota previamente estabelecida com a velocidade de avanço planejada, compensando a corrente. 5. Repetição das operações anteriores com a frequência necessária à segurança da navegação. 4.5.2 Escolha das cartas náuticas para a navegação costeira. Diretamente associada à condução da navegação costeira está a escolha das respectivas cartas náuticas. Dada a importância desta seleção na segurança da navegação, é oportuno recordar que não se devem utilizar neste tipo de navegação cartas gerais ou de grandes trechos, uma vez que elas não contêm a riqueza de informação indispensável à obtenção precisa de posições e à condução da derrota, tais como detalhes sobre a topografia do fundo, perigos à navegação, auxílios à navegação, contornos da costa, pontos notáveis, etc. Assim como norma, devem ser utilizadas sempre as cartas de maior escala existentes, na medida em que elas estão sujeitas a deformações menos expressivas e apresentam a riqueza de detalhes essencial para a navegação costeira. Ademais, é necessário lembrar que a interpretação das cartas costeiras, grande e média escala, deve ser sempre complementada com a leitura do roteiro, bem como de outras publicações náuticas, como a Carta 12.000, INT1, símbolos, abreviaturas e termos, cartas piloto, cartas de correntes de maré, lista de faróis, lista de auxílios rádio e tábuas das marés. 4.5.3 Seleção dos pontos de apoio à navegação costeira. Ao ser obtida uma posição pelo cruzamento de LDP, marcações, alinhamentos ou distâncias, é necessário que o navegante avalie a precisão e a confiança que pode depositar no ponto observado. Para garantir bons resultados, é necessário, entre outras precauções, tomar alguns cuidados na escolha dos pontos de apoio à navegação utilizados. Os principais cuidados a serem observados são: alfa. Identificar corretamente os pontos visados, tanto no terreno como na carta náutica. É necessário cuidado, principalmente com construções recentes, que apesar de notáveis à navegação e constituírem excelentes marcas, podem não ter sido ainda incluídas na carta. Bravo. Evitar pontos muito distantes em face do aumento do erro linear em função do erro angular. Realmente, deve-se dar preferência a pontos mais próximos a fim de minimizar os efeitos de erros nas LDP, conforme mostrado na figura 4.33. Um mesmo erro de observação, por exemplo, irá provocar um erro na posição tanto maior quanto mais distante estiver o objeto marcado. Charlie. Selecionar os pontos de modo a obter um ângulo de cruzamento favorável entre as LDP, figura 4.34. De fato, a precisão do ponto depende diretamente do ângulo de cruzamento das LDP. De modo geral, pode-se afirmar que o ângulo de cruzamento ideal das retas deve ser de 180 graus/n, sendo n o número de LDP, ou de pontos visados, quando as LDP são retas de marcação ou alinhamentos. O efeito do ângulo de cruzamento das LDP na precisão da posição está ilustrado na figura 4.35. Nessa figura, o navio encontra-se sobre o alinhamento A1-A2. Portanto, não há erro nesta LDP, que não necessita de qualquer instrumento para observação, e sua posição real é o ponto O. Se para determinar a posição, o navegante marca o ponto bravo, 30 graus defasado do alinhamento, e se existe um erro não detectado de -5 graus na marcação,
A posição do navio será deslocada para Yankee, e o erro da posição será igual a Oscar Yankee. Se, entretanto, o navegante marcar o ponto Charlie 90 graus defasado do alinhamento e cometer o mesmo erro de -5 graus na marcação, a posição do navio será deslocada de Oscar para X e o erro resultante será OX, bem menor que Oscar Yankee. Na figura 4.36, observa-se que a área de incerteza da posição torna-se maior à medida que o ângulo de cruzamento entre as LDP cresce ou decresce em relação ao ângulo ótimo de 90 graus. Com um ângulo de cruzamento de 90 graus, o efeito de um erro de 5 graus nas LDP é minimizado. Em termos numéricos, pode-se afirmar que, quando se determina a posição por interseção de duas LDP, devem ser evitados ângulos de cruzamento menores que 30 graus ou maiores que 150 graus. Na figura 4.36, são apresentados, graficamente, os efeitos de um possível erro de mais ou menos 5 graus nas marcações de dois objetos, com ângulos de cruzamento de 30 graus, 90 graus e 120 graus. Delta, utilizando duas retas de marcação, visar sempre que possível um ponto pela proa ou pela popa e outro pelo través, para melhor definir o caimento e o avanço ou atraso, conforme mostrado na figura 4.37, onde o navio está adiantado, isto é, com avanço, e com caimento para bombordo em relação à derrota prevista e à navegação estimada. Eco. Para evitar erros de identificação, sempre que um novo ponto começar a ser utilizado, cruze-o com outros dois pontos já anteriormente marcados. Caso não haja outros dois pontos para a verificação, deve ser observado se o caminho percorrido na carta náutica, entre a posição anterior e a posição obtida com o novo ponto, corresponde efetivamente à distância navegada entre as posições, procurando detectar saltos ou recuos. Foxtrot. Conforme visto, um cruzamento de apenas duas LDP dificilmente denuncia um erro cometido, e assim não inspira muita confiança. Então, sempre que possível, devem ser cruzadas pelo menos 3 LDP, que indicam visualmente a precisão obtida na posição. 4.5.4 Triângulo de incerteza. Quando se tomam três retas, elas nem sempre se cruzam em um ponto, podendo gerar um triângulo de incerteza. Figura 4.38, cujas principais causas são não simultaneidade das marcações, erros na observação de uma ou mais marcações, desvio da giro ou da agulha não detectado ou de valor errado, erro na identificação dos objetos marcados, erros de plotagem ou erro na carta, erro na representação cartográfica, pontos mal posicionados. Se o triângulo de incerteza, alfa, for pequeno, adota-se o seu centro para a posição do navio, bravo. For próximo de um perigo, adota-se para a posição do navio a interseção, vértice do triângulo, mais próxima do perigo, e obtém-se outra posição imediatamente para confirmação. E Charlie, for grande, abandona-se a posição e determina-se outra imediatamente. Se a posição for obtida por interseção de 4 LDP, poderá ser gerado um quadrilátero de incerteza, e o procedimento adotado deve ser idêntico ao acima descrito. 4.5.5 Sequência de observação de marcações e distâncias na navegação costeira. Para que as LDP possam ser consideradas simultâneas, é essencial que seja mínimo um intervalo de tempo decorrido entre as observações. Ademais, é necessário que seja obedecida uma sequência adequada de obtenção de marcações. A mais usual recomenda observar-se, primeiramente, os pontos próximos da proa ou da popa e, por último, os próximos do través, cujos valores das marcações variam mais rapidamente. Neste caso, a hora da observação deve corresponder ao instante da última visada, tal como ilustrado na figura 4.39. Entretanto, pode-se também observar primeiro as marcas pelo través e, por último, as próximas à proa e popa. Neste caso, adota-se para a posição a hora da primeira observação, ou seja,
A hora da posição deve corresponder ao instante da observação da LDP, que varia mais rapidamente. Quando o instante de determinação da posição não for comandado por quem obtém as marcações, o procedimento correto é, no momento do top, marcar primeiro os objetos ou pontos notáveis próximos ao través, pois suas marcações variam mais rapidamente, e depois os objetos ou pontos mais próximos à proa ou popa, cujas marcações variam mais lentamente, adotando para a posição a hora e o odômetro correspondentes à primeira marcação. No caso de determinação da posição por interseção de distâncias, é necessário observar que as distâncias a objetos ou pontos situados próximos à proa ou popa variam mais rapidamente que as distâncias a pontos situados próximos ao través. Desta forma, dois procedimentos podem ser adotados. Alfa. Determinar primeiro as distâncias a pontos situados próximos ao través, que variam mais lentamente, e depois as distâncias a pontos na proa ou popa, adotando para a posição a hora e o odômetro correspondentes à última determinação, conforme mostrado na figura 4.40. Ou, bravo. Determinar primeiro as distâncias a pontos situados próximos da proa ou popa, e depois as distâncias para pontos próximos ao través, adotando para a posição a hora e o odômetro correspondentes à primeira distância medida. Como regra geral, a hora e o odômetro adotados para a posição devem corresponder à LDP, que varia mais rapidamente. 4.5.6 Registro das observações. Todas as LDP observadas devem ser cuidadosamente anotadas para permitir uma plotagem correta das posições na carta e até mesmo uma avaliação posterior da navegação realizada. Na Marinha, as observações que originam LDP e outras informações relativas à navegação são registradas em um modelo apropriado, o impresso da DHN 06 22-4, Registro de Ocorrências da Navegação, também conhecido como folha N2, conforme o exemplo mostrado na figura 4.41. Estes registros constituem um documento legal do navio. O modelo pode ser acessado para impressão na página da intranet do CHM, no endereço mostrado. Apêndice ao capítulo 4. Erros da posição observada. 1. Introdução. O navegante, à maneira tradicional, recorre a observações que lhe permitem obter sua posição. Quando lançadas na carta náutica, essas observações consubstanciam uma posição que o navio ocupava no momento da observação, que não é a que ora ocupa. Em outras situações, usando os meios de navegação satelital, por exemplo, obtém o posicionamento direto, real ou praticamente em tempo real. Uma vez que a imperfeição é inerente a quaisquer um dos processos, faz-se importante compreender, ao menos em termos de ordem de grandeza, tanto numa como noutra, das possibilidades apontadas, com vistas a buscar melhor consciência situacional, o quão imperfeito é o posicionamento obtido e se o risco assumido entre os instantes de obtenção de posição é aceitável. É, porém, essencial que o navegante tenha plena consciência da grandeza dos erros que possa cometer, pois dessa forma estará alerta para tomar as precauções que as circunstâncias exigirem. O que é realmente perigoso é ignorar as limitações ou supervalorizar a confiança que uma posição possa inspirar. O navegador deverá sempre manter as condições de ajuste, calibração e verificação de seus equipamentos, a fim de evitar medições fora do padrão necessário para a manutenção do seu posicionamento no mar. A metodologia de aquisição de coordenadas por observações de marcações e distâncias, ou ainda por algum método eletrônico ou por satélites, deve ser sempre alvo de avaliações e críticas quanto ao seu desempenho. 2. Conceitos. Na solução dos problemas da navegação, o conhecimento e a experiência do navegador não podem ser deixados de lado e, por seu turno, o rendimento dos equipamentos de apoio deve ser sempre questionado e qualquer alteração do método de sua condução deve ser previamente testada. A incerteza do posicionamento pode servir como base para garantir o máximo afastamento de algum perigo à plataforma flutuante, não tendo, a princípio, nenhuma fórmula a ser empregada para a sua determinação.
Cada situação, cada ambiente e cada critério empregado devem vir da competência de quem navega, que pode avaliar e definir as melhores medidas a serem tomadas. 2.1 Incerteza. A incerteza é a lacuna sobre o conhecimento exato de uma grandeza que se busca medir. É a dúvida acerca da validade do resultado de uma medição. Quão boa pode ser minha medida? Quão próxima do valor médio, que supostamente pode ser considerado a posição verdadeira, pode chegar à minha medida? A incerteza é uma característica dos equipamentos, denotando quão próxima do valor verdadeiro podem ser as suas medidas. A combinação das incertezas dos equipamentos envolvidos e considerando os métodos aplicados resultará na incerteza do resultado final, ou seja, da posição na navegação. Será expressa como um intervalo associado a um grau de confiança estatístico de que nesse intervalo estará contido o valor correto. A incerteza expressa uma medição em termos quantitativos e qualitativos, obedecendo a uma lógica de que quanto menor o seu valor, maior tenderá a ser a qualidade da observação, que se expressará em termos de resultado. As duas maneiras de obtenção da incerteza são classificadas tradicionalmente como tipo A e B. A avaliação de incerteza tipo A é, na maioria dos casos, a estimativa mais confiável quando obedecidas as condições de repetitividade no valor médio calculado. Baseia-se em métodos estatísticos em que, obtida a média, o desvio padrão, variância, covariância e a sua correlação permitem seu cálculo e suas eventuais propagações. A determinação da incerteza tipo B pode ser obtida por medições prévias, especificações técnicas oferecidas pelo fabricante, manuais do equipamento, certificados de calibração, etc. Equipamentos e posicionamentos têm incertezas. Na prática da navegação, é bastante comum o emprego de equipamentos e acessórios que apresentam na medição o uso de leitura de escala, tais como régua, transferidor, ábaco, compasso e medidor analógico. Para esses casos, sua incerteza pode ser definida como a metade da menor fração da divisão da escala que pode ser estimada visualmente. Uma régua milimétrica, por exemplo, terá 0,5 milímetros de incerteza. 2.2 Erro. Quando se busca determinar o valor de uma grandeza, cometem-se inevitavelmente erros. Por definição, o erro verdadeiro é a diferença entre o valor real de uma grandeza e o seu valor obtido em uma determinada observação. De acordo com as causas que os determinam, os erros podem ser divididos em três tipos fundamentais. Alfa. Erros sistemáticos, que são aqueles que se reproduzem identicamente toda vez que uma observação é repetida nas mesmas circunstâncias. Isto é, afetam todas as medidas da mesma forma. É importante ressaltar que esse tipo de erro transmite uma tendência sistemática às medições. Estes erros podem ser motivados, por exemplo, por defeitos particulares de um instrumento, imperfeições de uma tabela ou tendência de um observador, equação pessoal do observador. É o caso, por exemplo, dos erros instrumentais dos sistantes e radares. Bravo! Erros grosseiros que nada mais são do que enganos do observador, leituras erradas dos instrumentos, entradas erradas em tábuas, inversões de sinais, erros nas operações, etc. Ou avarias eventuais dos instrumentos. São mais facilmente detectáveis pelo presumível absurdo dos resultados a que conduzem. Já os de pequenas dimensões são, por vezes, de muito difícil detecção. O conhecimento da existência deste tipo de erros impõe ao navegante cuidado nas observações ou cálculos, em tempo real, que efetue o espírito crítico na análise dos resultados obtidos. Charlie. Erros acidentais, que são erros de grandeza e sinal imprevisíveis, sempre presentes em qualquer observação. Estes erros são aleatórios, que não se podem evitar, mas cujas leis são razoavelmente conhecidas e das quais passaremos a nos ocupar. Os erros acidentais são normalmente indetectáveis, mas a análise estatística das medições efetuadas pode indicar o grau de probabilidade de não excederem determinados valores. Além disso, os efeitos dos erros acidentais podem ser reduzidos, efetuando-se várias medições
nas mesmas condições e adotando-se para o valor da grandeza a média entre as medidas efetuadas. De uma forma geral, é correto afirmar que o erro grosseiro pode ser eliminado, descartando-se as medições cujos valores isolados destoam das demais. O erro sistemático pode ser corrigido, interpondo sinal contrário à tendência que introduz. E o erro acidental pode ser processado estatisticamente de maneira a garantir, em determinado percentual, que seu valor fique confinado a um intervalo de confiança considerado aceitável àquela medição. 2.3. Precisão e acurácia. A precisão refere-se à distribuição da amostra, isto é, possui apenas uma componente aleatória, que mede fundamentalmente a grandeza do desvio padrão da referida amostragem. A distribuição dos valores está, portanto, associada à distância de cada uma delas à média estabelecida, que a princípio pode ser empregada como valor de referência das medidas obtidas. Precisão é concentração das medições em torno do valor correto. A acurácia ou exatidão refere-se não só à distribuição da amostra, como também à tendência de afastamento de sua distribuição da média obtida da própria amostragem. A acurácia é, dessa forma, o grau de aproximação de uma variável de seu real valor. Será tanto maior quanto mais uniforme estiverem distribuídas as medidas em torno do valor correto. Observa-se que, afastados os erros grosseiros, para haver acurácia, deve haver mínima contribuição do erro sistemático e distribuição uniforme do erro acidental. Acurácia é a distribuição uniforme das medidas em torno do valor correto. 3. Erros acidentais. 3.1. Erro médio quadrático. Definiu-se anteriormente o erro como sendo a diferença entre o valor real de uma grandeza e o seu valor obtido em uma determinada observação. Pondo de lado os erros sistemáticos e os erros grosseiros, pode-se dizer que o verdadeiro valor do erro será, em geral, impossível de determinar, uma vez que não haverá, normalmente, conhecimento do valor real da grandeza medida. O único elemento de que, na realidade, se dispõe é a comparação entre cada medição realizada e o valor adotado para a grandeza medida. A diferença entre esses dois valores chama-se erro aparente, resíduo ou desvio. Suponha-se, por exemplo, que se pretende medir, com um radar, a distância do navio a um ponto da costa. O navio está fundeado e sabe-se que o erro instrumental é zero. Como se pretende ter rigor na medição indicada, efetuou-se a seguinte série de observações. D1 igual 1,5 milha. D2 igual 1,3 milha. D3 igual 1 milha. D4 igual 1,7 milha. D5 igual 1,5 milha. O valor mais provável da distância medida é a média aritmética dos vários valores obtidos, isto é, D igual à somatória dn dividido por n, que é igual a 1,4 milha. Pode-se, então, construir um quadro elucidativo, conforme o apresentado na figura 4a.1. Adotando o critério da média aritmética, verifica-se que a soma algébrica dos desvios é nula. Logo, a soma dos quadrados dos desvios é mínima. Sendo a soma dos quadrados dos resíduos um mínimo para o valor mais provável da grandeza a medir, é natural utilizar-se dessa soma para avaliar a precisão de uma medição. Desse modo, chama-se erro médio quadrático a grandeza definida por ezinho igual a mais ou menos a raiz quadrada da somatória de delta ao quadrado, dividido por n menos 1, em que n é o número de observações efetuadas. No caso deste exemplo, haveria um erro médio quadrático de ezinho igual a mais ou menos a raiz quadrada de 0,28 dividido por 4, que é igual à raiz quadrada de 0,7, que é igual a mais ou menos 0,26 milha. Assim, o erro médio quadrático mostra que a precisão de uma medição feita, aplicando-se à lei das médias, procedimento normalmente adotado na prática da navegação, melhora, proporcionalmente à raiz quadrada do número de observações e não proporcionalmente ao número dessas observações, como se poderia supor intuitivamente. Pode-se demonstrar que o erro médio quadrático tem 67%,
de probabilidade de não ser excedido. 4. Erro provável. Chama-se erro provável de uma observação aquele cuja probabilidade de ocorrer é de 50%. Em outras palavras, se for efetuada uma nova observação nas mesmas condições das anteriores, existe igual probabilidade de que o erro desta nova observação seja maior ou menor do que o erro provável. Pode-se demonstrar que o erro provável, eco, é aproximadamente igual a 2/3 do erro médio quadrático. Isto é, eco igual a 2/3 de ezinho, que é igual a mais ou menos 2/3 da raiz quadrada da somatória de delta ao quadrado, dividido por n menos 1. No caso do exemplo anterior, a adoção do valor de 1,4 milha conduz a um erro provável de eco é igual a mais ou menos 2/3 vezes 0,26, que é igual a mais ou menos 0,17 milha. Assim, haveria uma probabilidade de 50% de que o erro cometido na medição não excedesse 0,17 milha. Na prática da navegação, pretende-se conhecer com maior segurança a grandeza do erro cometido em uma observação. Ou melhor, deseja-se saber que, para a LDP adotada, existe uma probabilidade elevada de não se exceder um determinado erro. Nessas circunstâncias, é evidente que a margem de 50% é pequena, pretendendo-se, via de regra, uma margem de 95%. Pode-se demonstrar que, caso só existam erros acidentais, a probabilidade de não ocorrer um erro superior a um determinado valor na execução de uma observação é, aproximadamente, fornecido na tabela apresentada na figura 4.2. Voltando ao exemplo dado, pode-se então afirmar que, ausentes os erros sistemáticos e os lapsos grosseiros, a medição efetuada tem 95% de probabilidade de não exceder um erro de eco a 95% é igual a 3 eco a 50%, que é igual a 3 eco, que é igual a 3 vezes 0,17, que é igual a 0,51 milha. No caso de uma medição ser influenciada por erros de mais de uma espécie, demonstra-se que o erro provável total é dado pela raiz quadrada da soma dos quadrados dos erros prováveis de cada espécie. Isto é, eco tango é igual a mais ou menos a raiz quadrada de eco 1 ao quadrado, mais eco 2 ao quadrado, mais eco 3 ao quadrado, mais eco n ao quadrado. Por exemplo, quando o navegante determina uma marcação com uma agulha magnética, a LDP correspondente vem eivada dos seguintes erros. Alfa. Erro acidental cometido pelo navegador durante a observação. Bravo. Erro da agulha proveniente da diferença entre o valor do desvio calculado e o seu valor real nesse local e nessa proa. E Charlie. Erro resultante da aproximação cometida na avaliação da declinação magnética. O erro provável total será, então, eco tango é igual a mais ou menos a raiz quadrada de eco 1 ao quadrado, mais eco 2 ao quadrado, mais eco 3 ao quadrado. Nestas circunstâncias, o navegante deve ter sempre presente que a posição mais provável do navio é sobre a LDP observada, mas que o navio tem 50% de probabilidade de se encontrar numa faixa compreendida entre a LDP mais eco e a LDP menos eco, denominada zona de confiança de 50% de probabilidade. Por sua vez, a zona de confiança de 95% de probabilidade será uma faixa centrada na LDP, mas com uma largura tripla da zona dos 50%, conforme apresentado na figura 4α.3. 5. Erros nos cruzamentos de linhas de posição. 5.1. Zonas de confiança. A elipse de erro. Conforme visto, a determinação da posição do navio resulta sempre do cruzamento de duas ou mais linhas de posição. No caso do cruzamento de duas LDP, a posição mais provável do navio é o ponto de interseção dessas linhas, uma vez que cada uma delas representa, por seu turno, o lugar geométrico das posições mais prováveis do navio no instante da observação. Rigorosamente, porém, atendendo ao fato de que qualquer LDP está sempre afetada por erros, o cruzamento de duas LDP vai definir uma área.
Se, como a figura 4α.4a ilustra, for obtido um ponto por duas LDP perpendiculares e com erros prováveis iguais, essa área, zona de confiança de 50% de probabilidade, será um círculo. Se mesmo no caso de as LDP serem perpendiculares, uma LDP é mais precisa do que a outra, a área é uma elipse. Como representado na figura 4α.4b, ilustra, a zona de confiança é também uma elipse se o erro provável de cada uma das linhas for igual, mas elas se cruzam obliquamente. É evidente que as dimensões da elipse dependem dos valores dos erros que se admita terem sido cometidos. Se ela for traçada tendo-se em consideração certa probabilidade de não ocorrer um erro superior a um determinado valor em cada uma das LDP, ela contornará uma área onde existe uma probabilidade bem definida de o navio se encontrar. Zona de confiança correspondente a essa probabilidade. Desse modo, se para o seu traçado for considerado um erro 3 eco em cada uma das LDP, que corresponde, como visto, uma probabilidade de 95% de não ser excedido. A posição do navio terá 95% de probabilidade de estar dentro dessa elipse. 5.2. Erro radial. O traçado da elipse que define a zona de confiança é pouco cômodo. Além disso, torna-se conveniente definir essa zona de confiança como um círculo, com centro no ponto de interseção das LDP observadas e com um raio que exprima a grandeza do erro. Esse raio se chama erro radial. Pode-se demonstrar que o erro radial é dado pela expressão R é igual a mais ou menos 3 sobre 2, vezes a raiz quadrada de eco 1 ao quadrado, mais eco 2 ao quadrado, vezes a cossecante de alfa, em que E1 e E2 são os erros prováveis acidentais de cada uma das LDP consideradas, e alfa, o ângulo de cruzamento entre elas. Vide figura 4a.5. A probabilidade que o navio tem de se encontrar dentro de um círculo de raio igual ao erro radial é de cerca de 65% a 68%. Apresenta-se na tabela a seguir, contida na figura 4a.6, os valores dos raios dos círculos a que correspondem determinados valores de probabilidade. Assim, pode-se afirmar, por exemplo, que um navio tem 95% a 98% de probabilidade de se encontrar dentro de um círculo de raio igual a 2R. Isto é, eco a 95% é igual a 2 vezes R, que é igual a 2 vezes 3, sobre 2 vezes a raiz quadrada de eco 1 ao quadrado, mais eco 2 ao quadrado, vezes a cossecante de alfa. Eco a 95% é igual a 3 vezes a raiz quadrada de eco 1 ao quadrado, mais eco 2 ao quadrado, vezes a cossecante de alfa. As expressões anteriores levam às conclusões lógicas de que a precisão do ponto resultante da interseção de duas LDP é tanto maior quanto menor for o erro cometido na determinação de cada uma das LDP e mais próximo de 90 graus se encontrar o ângulo de interseção entre as LDP. A figura 4a.7 ilustra graficamente o que se disse. Assim, suponha-se, a título de exemplo, que a LDP1 está isenta de erro, E1 igual a zero, e que o erro provável da LDP2 tem o valor E2. Se o ângulo entre elas é de 90 graus, como apresentado na figura 4a.7 alfa, a diferença entre V, posição verdadeira, e O, posição resultante da interseção da LDP1 com a LDP2 afetada pelo erro E2, é exatamente igual a E2. Se, porém, o ângulo entre a LDP1 e a LDP2 é diferente de 90 graus, a diferença VO, erro radial, é maior que o valor de A2, como se vê na figura 4a.7 bravo. Na realidade, ela será tanto maior quanto menor for o valor do ângulo de cruzamento alfa. 5.3. Cruzamento de mais de duas linhas de posição. O ponto obtido por cruzamento de duas LDP não permite revelar graficamente, com rapidez, a grandeza do erro cometido. Conforme visto, por esta razão é de boa norma recorrer à observação de pelo menos 3 objetos, pois este procedimento permite avaliar, imediatamente após o traçado,
A ordem de grandeza do erro em jogo pela dimensão do triângulo formado pelas três LDP. Vide a figura 4A.8. Ou da figura formada quando se observa um número maior de LDP. Na realidade, quando se determinam 3 LDP, devido aos erros a que estão sujeitas, elas não concorrem geralmente em um ponto, definindo, pelo contrário, um pequeno triângulo, denominado triângulo de incerteza. Como se afirmou, a grande vantagem da introdução de uma terceira LDP consiste em permitir, pela análise do triângulo de erro, verificar a consistência das 3 observações. As causas do triângulo de erro no ponto por cruzamento de 3 retas de marcações podem ser as seguintes: erro na identificação de um objeto, erro no traçado da linha de marcação, falta de rigor nas observações, resultante de limitações da agulha ou das condições de observação, erro da giro ou desvio da agulha, desconhecido ou incorretamente aplicado, intervalo de tempo excessivo entre as observações extremas e erros da própria carta, como, por exemplo, incorreta representação dos objetos observados. Se o navegante constatar que o triângulo de incerteza tem dimensões excessivas, deverá analisar o seu trabalho, tendo em mente as causas de erro indicadas acima. Quando o triângulo é de pequenas dimensões, toma-se normalmente como posição o seu centro geométrico. Se houver um perigo nas proximidades, adota-se como posição o vértice do triângulo mais próximo do perigo.